A avaliação do Volkswagen T-Cross 1.4 TSI Highline, a versão topo de linha repleto de tecnologia que você confere no Auto Agora com BR. Oi, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal e não vai esquecer, dá seu like pra gente, se inscreve no canal, aciona o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. Vamos lá então conhecer o Volkswagen T-Cross, o SUV, o primeiro SUV da Volkswagen. Acompanha comigo. E no canal Auto Agora com BR estou avaliando para você o Volkswagen Highline T-Cross com motor 1.4 turbo, câmbio automático de 6 marchas, o primeiro SUV fabricado pela Volkswagen no Brasil. E agora eu mostro para você os detalhes do desenho da frente. E aí a gente começa a observar a partir do teto, você vê que ele tem o teto preto, o vidro é bem inclinado, os limpadores de para-brisa estão colocados aqui, e aí no capô, presta atenção que ele tem vincos bem acentuados, só que nas extremidades. Aí vamos para frente aqui no que diz respeito a visual. Os faróis são em LED, todo o sistema de iluminação do farol é em LED, inclusive até deixei o pisca-alerta aceso aqui para você ver qual que é o efeito que ele faz. Os faróis são de duplo canhão, como você percebe. Aí vamos para a grade. A grade dele, olha só, a grade dele tem detalhes que são cromados. Esse é um detalhe que é colocado na versão Highline com o símbolo da Volkswagen bem no centro. Aí, voltando aqui para as extremidades do para-choque, você tem as luzes de neblina, essas luzes de neblina também são em LEDs. Depois então, na parte inferior do para-choque, o para-choque ele tem a mesma cor da carroceria na parte superior e a parte inferior ela tem ali aquele detalhe que é colocado de uma cor aí cinza puxado para o cromado, escrito T-Cross, e depois embaixo uma outra grade com os sensores, exatamente, aquelas coisas redondinhas que você está vendo ali, são os sensores. E nesse sistema de iluminação do Volkswagen T-Cross Highline, vale também a gente destacar que é item de série, o sistema Common Living Room. O que é isso? Quando você encostou o carro, travou as portas, ele vai acender os faróis durante 30 segundos. Quando você destrava as portas, também acontece a mesma coisa. Ele fica com o farol aceso durante 30 segundos, que é para quando você chegou, por exemplo, na sua casa, a garagem está lá apagada, você travou o carro, ele tem uma iluminação aí durante 30 segundos para você se posicionar. Então são esses os detalhes da frente do Volkswagen T-Cross 1.4 TSI Turbo Highline que eu estou mostrando para você no canal Auto Agora com BR. E aqui os detalhes do desenho da lateral do Volkswagen T-Cross 1.4 TSI Turbo que eu estou mostrando para você no canal Auto Agora com BR. Aliás, se você chegou agora no nosso canal, não vai esquecer de dar seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. Aí eu peço para você começar a observar a lateral a partir aqui do teto. Você vê que ele tem as barras no teto que seguem aí praticamente que a mesma cor da carroceria. Bom, depois de você observar lá as barras no teto, vamos então para a moldura que tem na área envidraçada lateral. É uma área envidraçada grande. As molduras são na cor preta. E aí você nota que na coluna das portas existe o aplique. Esses apliques, eles não são plásticos, tá? Aí seguindo, você está vendo ali o retrovisor com a lâmpada repetidora, lâmpada de seta, lâmpada de indicação, seja lá como é que você conhece. Ele tem então a capa preta e a base também é preta. Aí vamos mostrar o paralama. Você vê que logo ali na parte de cima existe um vinco bem acentuado. Depois então a parte do farol que invade esse paralama, mais um vinco
que pega toda a parte superior do paralama. Aí temos a moldura nas caixas das rodas, tanto a dianteira como a traseira tem a moldura. Aí as rodas, elas são de liga leve, 17 polegadas, com esse desenho aí exclusivo, e são calçadas com pneu 205/55R17. Voltando então para a parte superior do paralama, ali você vê a inscrição Highline, de onde sai um vinco que segue por toda a carroceria, passando pelas maçanetas, e as maçanetas são na mesma cor da carroceria. Aí esse vinco ele também está embaixo da maçaneta, depois mais um vinco acentuado aqui na parte de baixo da porta, e esse friso que liga uma moldura de caixa de roda na outra. E aqui na lateral você tem a oportunidade de entender um pouco melhor quais são as dimensões do Volkswagen T-Cross. Comprimento dele 4,19 metros, a largura de 1,76 metros e a altura dele, isso contando com as barras que estão no teto, de 1,57 metros. Então aqui eu mostrei para você os detalhes do desenho lateral do Volkswagen T-Cross 250, que é, na realidade, o 250 é uma indicação de newton-metros, né, referente ao torque do carro. O motor dele é 1.4 TSI turbo com injeção direta e câmbio automático de 6 marchas, que estamos avaliando para você no Auto Agora com BR. E aqui eu mostro para você os detalhes do desenho da traseira do Volkswagen T-Cross 250 TSI, que tem o motor 1.4 turbo e câmbio automático de 6 marchas. Essa é a versão Highline, que é a versão topo de linha. Aí vamos começar a observar logo a partir do teto. Você vê que ele tem a antena, que é uma antena no estilo convencional. Aí depois tem este aerofólio que avança para a área do vidro. E neste aerofólio que avança para a área do vidro, ele também tem o brake light. Aí você percebe o vidro traseiro, que tem o limpador bem no centro. Esses detalhes aí com esses risquinhos laranjas é o desembaçador traseiro. Aí nesta parte da tampa um vinco, mas antes de chegar na tampa do porta-malas propriamente dito, vamos prestar atenção aqui na lanterna. Olha só, sistema de lanterna traseira do Volkswagen T-Cross, totalmente em LED, inclusive deixei aceso aí para você perceber qual que é o efeito, com o pisca-alerta ligado. E essas lanternas, elas são ligadas por uma barra, só que essa barra não é iluminada. E no centro temos ali o símbolo da Volkswagen. Aí uma área onde é colocada a placa Mercosul, escrito T-Cross bem embaixo da placa de identificação, e ali do lado 250 TSI para identificar qual é a motorização do Volkswagen T-Cross, que é o motor 1.4 turbo. Temos o para-choque na mesma cor da carroceria na parte superior, e na parte inferior ele é na cor preta, com os refletores nas extremidades. E aí a parte inferior do para-choque, ela tem aqui esses frisos cromados, né, onde simula ali as ponteiras de escapamento, como se fosse ponteiras dupla de escapamento. Então são esses os detalhes do desenho da traseira do Volkswagen T-Cross 250 TSI Highline, que eu estou mostrando para você aqui no canal Auto Agora com BR. E já que mostramos a traseira, vale também já falar sobre o porta-malas do Volkswagen T-Cross 250 TSI Highline. Capacidade do porta-malas é de 373 a 420 litros. Como é que acontece isso? Ele tem um sistema no banco traseiro onde você consegue
é colocar o banco traseiro, o encosto do banco traseiro um pouquinho mais para frente para chegar nesses 420 litros. Porém, você também pode rebater os encostos totalmente, ou você pode rebater o encosto 60-40 ou 40-60. E já que estamos falando em capacidades do Volkswagen T-Cross Highline 1.4 TSI, vale citar também que a capacidade do tanque de combustível é de 52 litros. Lembrando que ele é um motor flex, você pode abastecer tanto com etanol como gasolina, a mistura dos dois em qualquer proporção. Estamos avaliando para você o Volkswagen T-Cross Highline com motor 1.4 TSI Turbo, a versão topo de linha do SUV da Volkswagen. E agora vamos contar um pouco sobre este motor 1.4 TSI Turbo, que tem várias tecnologias aí para que você tenha um melhor desempenho e também uma melhor eficiência. Esse motor turbo 1.4 TSI da Volkswagen, ele traz alguns detalhes de tecnologia, como por exemplo a injeção direta. Ele tem uma correia dentada. A injeção direta acontece diretamente na câmara de combustão, o que auxilia aí a você ter uma queima mais eficiente. Essa injeção de combustível direta é feita através de uma bomba de alta pressão que injeta o combustível dentro da câmara de combustão com uma pressão ali aproximada de 200 bar. Por isso que, inclusive, quando tiver que fazer manutenção nesse sistema, tem que tomar muito cuidado, despressurizar, porque essa pressão serve, por exemplo, para cortar uma mão, o dedo de uma pessoa. A potência dele, olha só que legal, é de 150 cavalos quando está abastecido com etanol ou gasolina. Normalmente você tem diferença de potência e torque nos motores que são flex, né? Mas aqui não. 150 cavalos com etanol ou gasolina, e o torque dele é de 25,5 quilos, que também dá nome ao motor. O tipo do óleo desse motor é 5W40 e ele trabalha com um câmbio automático de 6 marchas, que é o AQ250. E já que a gente está falando em parte técnica, vale ressaltar que o sistema de suspensão do Volkswagen T-Cross 1.4 TSI Turbo é um sistema de suspensão independente McPherson na dianteira e o eixo rígido na traseira. A direção tem assistência elétrica, por isso que é muito fácil para você fazer manobras aí. E aqueles detalhes que você tem que ficar atento no que diz respeito à manutenção desse motor. Fique atento ao tipo do óleo, que eu já falei para você qual que é. Fique atento ao líquido de arrefecimento. Sempre utilize o líquido de arrefecimento que é o recomendado pela fabricante do veículo. E, lógico, né? Faça as revisões que acontecem aí a cada 10 mil quilômetros ou um ano. No caso de uso severo, você faz essa manutenção, você faz essa revisão a cada 5 mil quilômetros ou 6 meses. E tem um detalhe também interessante, hein? A Volkswagen, ela comercializa o Volkswagen T-Cross SUV Highline com esse motor 1.4 TSI com 3 revisões grátis, ou seja, a de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil, você não paga a mão de obra e também não paga as peças de reposição normais, né, que no caso serão trocadas. Nesta avaliação que eu estou fazendo para você no canal Auto Agora com BR, mostrando o Volkswagen T-Cross Highline TSI 250 com motor 1.4 turbo e também câmbio automático de 6 marchas, como são os detalhes aqui do interior, detalhe de acabamento, como é que funciona, o que ele tem de situação digital. Vou mostrar todos esses detalhes para você aqui do interior. E aqui os detalhes do painel do Volkswagen T-Cross 1.4 TSI Highline, que eu estou mostrando para você no canal Auto Agora com BR. A parte de cima do painel, ela é toda em plástico. Aí nós vamos para o cluster de instrumentos propriamente dito. Ele é 100% digital.
onde você tem várias informações do computador de bordo que são acionadas através dessas teclas que estão no volante. Já que eu mostrei para você o volante, vale falar que é um volante multifuncional, onde você tem aí as opções de, além de obter as informações do computador de bordo, você também controla, por exemplo, o piloto automático, o assistente de distância, que é aquele sistema lá que você controla ele através de uma velocidade que você programa e ele vai medindo a distância do carro que está na frente e a velocidade fica programada e ele não passa daquela velocidade. Pois então vamos para o multimídia. Multimídia do Volkswagen T-Cross, o Volkswagen Play, tem várias funções, vários aplicativos. Você pode parear ele com o Android Auto, o Apple CarPlay para espelhar o seu celular. E um detalhe, são vários os comandos do carro que você tem aqui no multimídia, como por exemplo, você pode abrir o porta-malas, você pode eliminar, desativar o sensor de estacionamento. Nesse caso aqui, esse carro tem um sistema que faz o carro estacionar sozinho, o comando também está aqui no multimídia. E aí você pode também desligar o start-stop, tudo aqui no multimídia. E ali nós temos então as configurações. Depois vindo aqui mais para baixo as saídas de ar, né? Com os detalhes em preto na saída de ar. O ar-condicionado 100% digital também, que você pode mudar a temperatura, você pode mudar a ventilação, todos comandos digitais. Depois, no console tem o carregador de celular sem fio, espaço para você colocar o carregador para carregar no sistema wireless. Ali o botão de partida, né? No caso ele não tem a chave convencional, você aciona o motor através desse botão, desde que você tenha o sensor de proximidade esteja junto com você, e a alavanca do câmbio de 6 marchas. Seguindo no console, um porta-copos e também a alavanca do freio de estacionamento. Os detalhes aqui também do painel, vale a gente ressaltar que ele tem a parte de cima escurecida e a parte de baixo num tom cinza mais claro ali, né? Dando um visual diferenciado. Então esses são os detalhes aqui do interior dianteiro do Volkswagen T-Cross 1.4 TSI Highline que eu estou mostrando para você no canal Auto Agora com BR. E ainda nessa parte interior, vale destacar que também é item de série no Volkswagen T-Cross 1.4 TSI, a forração dos bancos, totalmente forrado em couro, como você pode perceber aí. E um detalhe, tá? Os ajustes deles são feitos de maneira manual, não há a opção de ajuste elétrico. Nesta avaliação do Volkswagen T-Cross 250 TSI com motor 1.4 turbo e câmbio automático de 6 marchas, eu mostro para você como é que é o espaço para quem senta no banco de trás, para quem vai acomodado aqui na parte de trás. O banco do motorista está ajustado para minha estatura de 1,78 m. Nessa situação aqui, ó, como você pode perceber, tem um excelente espaço para a perna, dá até para cruzar numa boa, sem maiores problemas. Bom espaço para a cabeça, como você está vendo aqui, ó, um bom espaço para a cabeça, sem maior desconforto. Dá para viajar aqui durante vários quilômetros sem ter problema nenhum. E ainda tem a facilidade para quem senta no banco de trás de utilizar, por exemplo, essas saídas de ar que tem aqui. Você não tem condições, por exemplo, de mudar a temperatura do ar-condicionado, mas tem saída de ar e também porta USB-C. E ainda falando sobre o espaço interno aqui do banco traseiro do Volkswagen T-Cross T250 que eu estou avaliando aqui no canal Auto Agora com BR, lembrando que essa é a versão Highline topo de linha, sentei no meio para você perceber como é que é. Bom, para minha estatura, 1,78 m, fica realmente um pouco desconfortável, porque o console ele avança bastante aqui para a parte de trás, apesar de ter aí essa facilidade, por exemplo, da saída de ar e porta USB-C, ele avança um pouquinho e não tem uma posição legal para colocar os pés aqui. O túnel
é um pouco elevado, mas assim, eu já peguei, por exemplo, SUVs, inclusive você pode procurar aqui no canal Auto Agora com BR, que tem avaliação aí de outros SUVs, que tem esse túnel até mais elevado do que esse do Volkswagen T-Cross, mas mesmo assim é um pouco desconfortável para a minha estatura. Lembrando que ele tem ancoragem para cadeirinha infantil, né? Você tem condições de instalar cadeirinha infantil aqui, que aí tem obrigatório para todos os carros que são vendidos aqui no país, sejam eles fabricados ou importados. E no caso, por exemplo, de uma criança que não tem a necessidade da cadeira infantil, uma estatura baixa, até pode se acomodar bem aqui. Mas para um adulto, pelo menos na minha estatura, 1,78 m já não é tão confortável assim. Nesta avaliação do Volkswagen T-Cross 250 TSI que eu estou mostrando para você aqui no canal Auto Agora com BR, lembrando que essa versão é a versão Highline, a versão topo de linha. Vou andar um pouco com ele na cidade para a gente sentir aí como é que é. Sabe que na cidade geralmente a gente anda em velocidade bem mais baixa, né? E aí também é mais fácil para você entender aqui o que mostra o painel, porque afinal de contas a gente tem um painel de instrumentos aqui 100% digital, totalmente digital, que é muito fácil de visualizar e a gente passa bastante informações, como por exemplo aí a velocidade que a gente está rodando, a marcha que está engatada. Você tem opções de, através do volante multifuncional, puxar outras informações aqui para o painel, que você faz isso de maneira muito fácil, só ir comandando aqui, apertando as teclas que estão colocadas, estão posicionadas aqui no volante multifuncional. Então, por exemplo, eu posso ver aqui qual que é a temperatura do óleo do motor. Nesse momento está me dando 91 graus de temperatura do óleo do motor. Entre tantas as informações que são mostradas no computador de bordo. Inclusive, ele tem também o TPMS, que é aquele sensor que te mostra como é que está a situação da calibragem do pneu. É um carro bem moderno, com bastante recurso tecnológico. Na tela do multimídia, você tem as opções aqui, o multimídia Volkswagen Play, você tem as opções de utilizar vários aplicativos, como está sendo mostrado aqui. Inclusive você consegue emparear, espelhar o celular com Android Auto e Apple CarPlay. E no que diz respeito a desempenho propriamente dito na cidade, você não tem maiores problemas com o carro não, tá? É um motor forte, que tem bastante torque. Quando você precisar acelerar, ele responde prontamente. Se no caso você precisar frear, o sistema de freio também é bem seguro, responde, atende prontamente, já que ele tem freio a disco tanto na dianteira como na traseira. Em situações que você encontra de maneira normal, maneira fácil na cidade, como, por exemplo, passar aí numa valeta, que é o que eu vou fazer agora, o sistema de suspensão está bem calibrado, tá? Você pouco te incomoda aqui dentro quando você passa na valeta, quando você tá dirigindo na cidade. Mais uma valeta aqui, ó. Valeta é uma coisa fácil de você encontrar na cidade, como também é fácil você encontrar lombada, né? Quando você passa na lombada também, o sistema de suspensão dele está bem calibrado. E no que diz respeito a desempenho propriamente dito, você não tem problema, tá? Não tem problema. No que diz respeito à visualização de painel, tudo aqui é fácil, tudo está à mão. Além do volante multifuncional, você tem, por exemplo, o ar-condicionado, que é um ar-condicionado digital, também facinho de você comandar, de você aumentar a velocidade, aumentar ou diminuir a temperatura do ar-condicionado. Simples toque você consegue fazer isso, já que Volkswagen T-Cross, na linha 2024, aqui tudo dele é digital. E aí você consegue estar ligado naquilo que está acontecendo no seu caminho e também aproveitar as situações
que são colocadas nesse sistema que também é chamado de sistema de infotainment, não é mesmo? Nome bacana, né? E aí você não tem maiores problemas não, quando você está na cidade, que você precisa dar um pouquinho mais de pé, acelerar, ele responde prontamente, porque o motor é bem potente e também tem bastante torque. Fácil, tranquilo, gostoso de você dirigir o Volkswagen T-Cross 250 TSI com o motor 1.4 turbo de injeção direta de combustível. Muito fácil mesmo para você dirigir na cidade. E também na cidade, se você quiser, vai ter um pouco mais de comando do carro, controlar ele um pouquinho mais, você pode optar por trocar as marchas manualmente. Para isso, é só colocar o câmbio nessa posição aqui. Nas borboletas do volante, você vai fazendo a troca. Aqui, por exemplo, estou passando numa lombada, né? Coloquei ele na primeira marcha, comecei a acelerar, ele já me pediu aqui, já me mostrou que eu precisava colocar a segunda marcha. Conforme eu vou acelerando, olha, ele já me avisou que era para passar imediatamente para a quarta marcha. Aí vou reduzir. Só um leve toque na borboleta é o suficiente. Agora você também pode fazer isso pela alavanca do câmbio. Aqui, por exemplo, colocando para baixo eu reduzo, colocando para cima eu aumento a marcha. Então você tem essa possibilidade também para quem gosta de dirigir o carro de uma maneira um pouco mais esportiva, ter uma situação aí de maior controle. Você também pode trocar as marchas manualmente, tanto na alavanca como também na borboleta. E tudo isso aqui que eu estou mostrando para você é item de série do carro, tá? Não tem nada aqui que você precisa pegar como opcional. Então aqui eu estou guiando com ele, utilizando o câmbio manual, vamos dizer assim, né? Fazendo as trocas de marchas manualmente, e mesmo assim ele responde prontamente. Agora, o legal quando você faz esse tipo de coisa é, antes de você fazer a troca da marcha, você alivia o pé do acelerador. Da mesma maneira que você faria, por exemplo, com um carro com um câmbio manual, você faz aqui a mesma coisa. Você alivia o pé do acelerador, puxa a marcha que você quer e aí, né, ele vai te respondendo prontamente. Muito legal então esse sistema para quem quer dirigir o carro com as trocas manuais. E naquele anda e para do trânsito, né, que você fica, para um pouquinho, anda um pouquinho, para um pouquinho, anda um pouquinho, nada melhor do que deixar no módulo automático. E para você guiar o Volkswagen T-Cross Highline 250 TSI, estamos falando aqui da versão topo de linha, que tem um motor turbo 1.4 com injeção direta de combustível, câmbio automático de 6 marchas. Quando você guia ele na estrada, quando você vai para a rodovia, você também não tem susto não, tá? Tem uma potência de motor legal, tem um torque legal, toda vez que você precisa aí acelerar, chegar numa velocidade de 120 km por hora, que é a máxima que é permitida nas rodovias aqui no Brasil, você chega nessa velocidade numa boa, sem ter que forçar muito o acelerador e com um torque baixo, né, com um giro de motor baixo, que é muito interessante. Você circula aí numa média de 120 km por hora, com o motor na faixa ali dos 2.000 giros, né, o que é muito importante, que isso, lógico, auxilia na economia do combustível. E se você tem a necessidade, por exemplo, de tirar o pé um pouquinho, pisar no freio, aquela desacelerada básica e na sequência acelerar novamente, uma retomada, ele responde prontamente, não te dá susto. Quando você tem a necessidade de fazer alguma ultrapassagem, é só dar aquele toquezinho de leve no acelerador que ele vai te atender. Ou seja, é um carro que está muito bem acertado no que diz respeito a desempenho, tanto para a cidade, como para a rodovia, como para a estrada. Agora eu conto para você qual é o consumo de combustível, né? Quanto faz por litro o Volkswagen T-Cross 250 TSI Highline, a versão topo de linha, que tem motor 1.4 turbo
flex com injeção direta de combustível e o câmbio automático de 6 marchas com as opções aí de trocas manuais. Bom, consumo registrado validado pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro. Quando ele está abastecido com etanol na cidade, 8,1 km por litro. Na estrada, 10,1 km por litro. Isso abastecido com etanol. Aí você troca o combustível. Tirou o etanol, coloca gasolina, 100% gasolina entre aspas, né? Porque a nossa gasolina ela é misturada com etanol. Então você colocou gasolina, consumo dele na cidade é de 11,6 km por litro e na estrada 14,3 km por litro. Aqui, quando a gente faz a avaliação para o canal Auto Agora com BR, nós fazemos também a nossa média de consumo. E utilizamos o combustível que é cedido pela fabricante, no caso a Volkswagen, ela cedeu gentilmente a esse Volkswagen T-Cross 250 TSI para a gente fazer essa avaliação aqui, fazer esse vídeo para você, e ele foi cedido com etanol no tanque, 100% de etanol no tanque. Ele foi utilizado sempre com o ar-condicionado ligado na cidade, e a média que a gente conseguiu na cidade foi de 7,6 km por litro abastecido com etanol, e na estrada a gente conseguiu aí uma média um pouquinho melhor, chegando a 9,5 km por litro. Dá diferença daquilo que é registrado e validado pelo Inmetro? Sim, obviamente sim, porque o consumo de combustível, como eu falo para você em todas as avaliações que a gente faz, depende muito da temperatura ambiente, o trajeto que você está fazendo, o local que você passa, quanto tempo você fica parado no ano de para do trânsito e por aí afora. Por isso que dá essa diferença. Mas você percebe que não é uma diferença muito grande em relação àquilo que foi validado pelo Inmetro. Agora, você quer saber minha opinião? Bom, te falo o seguinte: para um veículo desse porte, com essa potência e torque de motor, considero eu que o consumo dele é razoável, tá? É um consumo razoável. Com essa potência, esse torque de motor, é um consumo razoável, sim, tá? Dentro da média aí daquilo que poderia se esperar de um carro desse porte. Bom, por se tratar da versão topo de linha, o Volkswagen T-Cross Highline do 250 TSI com motor 1.4 turbo e câmbio automático de 6 marchas, ele é um carro completo. Tudo que eu mostrei para você aqui até agora são itens de série. Tem 2 pacotes de opcionais aí que eu vou falar para você quando chegar na parte de preço. Aí vale ressaltar, né, eu vou deixar no descritivo do vídeo todos os itens de série que tem lá para você ver direitinho, mas vale a gente ressaltar que ele tem 6 airbags, no caso obrigatório são 2 airbags, esse aqui ele tem 6, o Volkswagen T-Cross Highline tem 6. Ele tem o ACC, que é o controle adaptativo de velocidade e distância, que é aquele sistema que você trava o carro, por exemplo, na velocidade de 100 km por hora, e ele vai mantendo você nos 100 km por hora, e conforme um objeto, um outro veículo entra na sua frente com uma velocidade menor, ele vai reduzindo essa velocidade também, para você não ter o problema aí de causar uma colisão. Ele tem o AEB, que é a frenagem autônoma de emergência, dependendo da velocidade que você está. Se entrou um objeto na frente, alguma coisa nesse sentido, o carro que parou na frente, ele vai parar também o veículo para não causar a colisão. O sistema Keyless, que é aquele sistema também chamado de hands-free, né? Que você tem aqui este sensor
No caso, ele não tem a chave convencional, ele tem este sensor que, conforme você se aproxima do carro, ele já abre a porta aí para você, aquela coisa toda, e com esse sensor aqui você também dá a partida no veículo. Esse sensor estando próximo de você, você dentro do carro, aperta o botão e ele dá a partida. Não tem a necessidade de girar a chave, não tem aquele tambor, não tem nada disso, né? Coisa moderninha. O controle de tração, bloqueio de diferencial, câmera para auxílio na marcha ré, também está presente aqui como item de série, o assistente de partida em subida, sensor de chuva, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Você tem o sensor também crepuscular, que é o que liga e apaga o farol de acordo com a luminosidade. E você tem também o sistema de controle de pressão dos pneus. Então, além de tudo aquilo que eu já tinha mostrado aqui no Volkswagen T-Cross 2024, né? Além de tudo aquilo que eu tinha mostrado para você no Volkswagen T-Cross 2024 250 Highline, que estamos avaliando no canal Auto Agora com BR, tem tudo isso. Esqueci de falar também do sistema de detector de fadiga, que é aquela situação, conforme você está dirigindo, de repente o carro começa a bambear, coisa assim, então ele percebe que está acontecendo alguma coisa diferente, provavelmente você está sonolento, tal, por isso que o carro está saindo da trajetória. Então aparece no painel um símbolo, que é uma xícara, né? uma xícara, como se fosse uma xícara de café, saindo fumacinha, né? Saindo fumacinha dela, e aí te indica aí que você deve dar uma parada, lavar o rosto, tomar um café para tirar essa situação de sonolência. Então tudo isso é item de série no Volkswagen T-Cross Highline 250 TSI, avaliado aqui no canal Auto Agora com BR. É a avaliação do Volkswagen T-Cross Highline 250 TSI com motor 1.4 Turbo Flex, câmbio automático de 6 marchas com opção de trocas manuais nas borboletas e também na alavanca do câmbio, que eu estou avaliando para você aqui no canal Auto Agora com BR. Você já sabe de tudo, né? Que esse carro tem, qual que é o desenho da carroceria, como é que é o tipo do motor, as dicas de manutenção desse motor, o tipo de óleo que ele usa, o consumo de combustível. Só falta te falar agora o preço. Preço do Volkswagen T-Cross 1.4 250 TSI. R$ 175.990. R$ 175.990. Vou reforçar para você que a Volkswagen oferece as 3 primeiras revisões dele sem custo de mão de obra ou das principais peças que precisam ser trocadas, como no caso, por exemplo, a troca do óleo, do filtro, né? A revisão geral de tudo aquilo que precisa ser revisado. Então, nesse caso, as 3 primeiras revisões a Volkswagen não cobra. O que é que você tem de opcional para esse carro? Você percebeu aqui que ele está com teto solar, né? Por isso que está aberto, está claro, está bonitão aqui a imagem, não tem nada de escuro, né? Pois bem, eu estou com aquela proteção do teto solar aberto e esse teto solar é um opcional. Ele está no pacote Skyview, que tem o valor de R$ 7.360, e nesse pacote, além desse teto solar panorâmico Skyview, você também tem 2 luzes de leitura de LED que são inclusas nesse pacote. Você quer gastar um pouquinho mais? Pois bem, dá para gastar um pouquinho mais. Tem o pacote Tech, que custa R$ 3.940, e nesse pacote Tech
é incluído o assistente de estacionamento, aquele sistema que faz com que você estacione o carro sozinho, né? A hora que você encontrou lá uma vaga entre dois carros, você liga o assistente de estacionamento e ele faz essa manobra. Essa manobra é feita não só em vagas laterais, como também em vagas perpendiculares. E o custo deste assistente de estacionamento é de R$ 3.940, que é o pacote Tech. Aí você pode gastar um pouquinho mais, né? Você pode gastar um pouquinho mais para ter o seu Volkswagen T-Cross Highline. E nesse pacote do sistema de estacionamento está incluso também faróis de LED para facho alto e facho baixo e também a regulagem dinâmica do farol. A avaliação do Volkswagen T-Cross 250 TSI Highline, a versão topo de linha 2024, que eu mostrei para você no canal Auto Agora com o BR. Gostou da nossa avaliação? Então faz o seguinte, não vai esquecer de dar seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. Aproveita, compartilha também este vídeo com seus amigos, com as suas amigas, com os familiares, os vizinhos, os primos, enfim, as pessoas que você sabe que gostam de automóvel. Siga o Auto Agora com BR também nas redes sociais. Estamos no Instagram, @autoagora.com.br. Estamos no Facebook, autoagora.com.br, com o logotipo laranja, e também o nosso portal atualizado diariamente com as notícias e novidades do mundo automotivo. É só acessar autoagora.com.br. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua participação. Deixa seu comentário, dá seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho. Até a próxima. Tchau!